Qual que é a batalha que você está enfrentando hoje? Olha para o Senhor. Se você olhar para o Senhor, você vai se sentir encorajado. Você vai se sentir fortalecido. Porque você não vai perder essa batalha. Davi estava lá no meio do gigante, diante do gigante, que afrontou ele. E ele falou, sabe, hoje eu vou te cortar a sua cabeça. E vou entregar para as bestas do campo. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor da guerra. Ele fala isso lá em 2 Crônicas, 2 Samuel, acho que é 2 Samuel. Eu não me lembro aqui a referência certinha. Aí ele fala o Senhor da guerra. O Senhor é o Senhor da guerra. Nós temos uma guerra. Nós estamos diante de uma guerra. E ele reconhece que a guerra era de quem? Do Senhor. Aquela batalha não era dele. A batalha era do Senhor. Ele entrega e confia que o Senhor não perde batalha. O Senhor dos Exércitos. Aquele que não perde batalha. Sabe? Fala glória a Deus. O Senhor não perde batalhas. Sabe? Então, interessante nós entendermos o que aconteceu. Então Josafá, na situação de Josafá, nós saímos um pouquinho da situação aqui de Geazi e Eliseu. Vamos para Josafá. Josafá ora. Ele fala na oração dele: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Deus responde: a batalha não é vossa, mas é de Deus. Quando os olhos se voltam para o Senhor, a batalha muda de dono. Quando você olha para o Senhor, você está incluindo Jesus nisso. Você não está entendendo o poder que tem. Na situação de Geazi e Eliseu, os olhos deles foram abertos para ver que eles estavam protegidos, que o Senhor era com eles. Na situação de Josafá, revelou para ele que quando ele olha, que ele mantém os olhos no Senhor, ele inclui o Senhor na batalha. E quando o Senhor entra na batalha, ele não perde. Jeziel era um profeta daquele tempo. Ele fala, né? Ele fala aqui, porque o Espírito Santo profetizou através dele e falou para ele que ele não perderia a guerra. Falou para ele: Josafá, você não vai perder essa batalha. O Espírito de Deus está falando conosco hoje. Por causa da presença do Senhor Jesus nessa batalha nossa, nós não vamos perder. Por que você não vai perder? Porque Jesus não perde batalha. O Espírito Santo está falando com você, amado. Não é uma questão, sabe, de um arrepio na coluna, de uma emoção. É uma questão de revelação e entendimento. Fala glória a Deus. Fala assim: eu estou entendendo que Jesus já me deu a vitória, que com Jesus não há derrota na minha vida. É uma verdade, você tem que estar sendo sustentado nessa verdade. Eu preguei há um mês atrás, um pouco mais, que em Jesus você nunca cai. Você nunca vai cair se você estiver firmado em Jesus, porque Ele é a rocha inabalável. Sabe, então com Jesus nós não temos derrota. Moisés, né? Hebreus 11, 27, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando, se quiser ler, projeta para nós, Hebreus 11, 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Fala assim: não ficando amedrontado. Ele não teve o quê? O que ele não teve? Medo. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Antes permaneceu firme. Ele não aceitou o medo, ele não teve o medo. Antes ele permaneceu firme naquele, como quem vê. Sabe, como quem vê. Você tem que ver para permanecer firme. É o que você está vendo é que vai determinar se você está amedrontado ou não. O que fez com que ele não ficasse com medo? Ele permaneceu vendo. Ele permaneceu firme, olhando para ele. Ele não negociou. Mas você não está vendo não, está mandando todo mundo embora. Permanece firme. Você não está percebendo não, a crise, permanece firme. Você não está vendo não, permanece firme. A cólera, a doença que estava vindo contra, ele permaneceu firme. Sabe, então, em vez de orar apenas: Senhor, acaba com esses inimigos, acaba com a minha batalha, Senhor, me tira desse problema. Em vez de você ficar orando só assim, comece a orar: Senhor, mostra-me Jesus no meio dessa batalha, e que eu possa enxergá-lo, que eu possa vê-lo no meio da minha luta, dessa situação. Eu quero ver a tua salvação, eu quero ver o Senhor me salvando. Assim, amados, a sua intimidade com o Senhor cresce, a sua relação com Ele aumenta. Quando você começa a vê-lo, a percebê-lo, e você percebe Ele te socorrendo, você percebe Ele vindo com provisão, com proteção, resolvendo o seu problema. Você começa, a sua fé aumenta. Você começa a perceber Deus fazendo, mas inclui Ele. Ora dessa forma: Senhor, me mostra Jesus. Fala assim: me mostra Jesus no meio da minha batalha. Então, a imagem 4, que é a última imagem que eu quero ver aqui com você aqui, é como viver com os olhos abertos no dia a dia. Como que eu posso ver no dia a dia uma situação prática da vida? Como que eu posso ver isso de uma situação prática? Sabe? Tire os olhos do inimigo. Para de ficar vendo o seu inimigo, a sua dificuldade, o seu problema. Decida parar de alimentar apenas as notícias negativas, relatórios médicos, diagnósticos, opiniões de pessoas.
sabe, dos economistas do país. Pare! Quando eu e o Júnior encontram, a gente começa a conversar e fala: não, Júnior, vamos falar de coisa isso não. Vamos falar disso não. Vamos falar de Jesus. Não vamos falar de crise não. Não vamos falar de presidente não. Não vamos falar disso não. Ah, você está sendo negacionista? Não. Eu sei que aquilo lá vai me fazer mal. Eu não vou manter meus olhos nisso. Vou manter meus olhos no Senhor. Então são imagens. Nós geramos imagens nos vitimizando. Essa imagem, nós vamos transferir a culpa para alguém. A culpa é do governo. A culpa é do meu pai. A culpa é da minha mãe. A culpa é do meu líder. A culpa é do meu pastor. Nós vamos nos vitimizar quando nós nos levamos para um ambiente de negativismo. Um ambiente de relatórios médicos. Ah, no final a culpa é de Deus quando você faz isso. Você está culpando a Deus. Esse é o resultado final. Então nós precisamos, de uma imagem. Sair dessa imagem de vitimizando. A imagem de que eu não posso. Eu não dou conta. Eu não tenho condições de mudar isso. Então tudo que você concentra cresce. Você acaba criando dentro do seu subconsciente uma incapacidade de mudar essa situação. Quando você mantém os seus olhos na sua escassez, nas suas dificuldades. Então decida parar de alimentar isso. Pare, é uma decisão. Não vou, fala assim, eu não vou manter meus olhos nas minhas dificuldades, nos meus problemas, nas minhas batalhas. Você tem que decidir, é uma decisão. Então são imagens que nos sabotam, que nos levam ao fracasso, à destruição. Essas imagens, nós nos tornamos impotentes, incapazes quando nós mantemos essas imagens diante de nós. Isso não quer dizer que nós vamos negar a realidade, mas é não ser dominado por essa realidade. Realmente está perdendo o emprego todo mundo, mas o Senhor é comigo. Se eu sair daqui, Ele vai me levar para um lugar melhor, porque meus olhos estão no Senhor. É assim que você vai caminhar. O médico está falando que não tem cura, mas o meu Deus cura. Ele é o médico dos médicos. A palavra dele é acima do que esse médico está falando. Eu creio que esse médico aqui é uma autoridade, mas maior do que a autoridade dele é a autoridade do meu Jesus. É assim que você vai fazer. Você está mantendo os olhos aonde? No Senhor. É assim que nós devemos nos posicionar. Você precisa se alimentar de Jesus. Então você tem que tirar os olhos do seu problema, tirar os olhos dele do negativismo, dos relatórios, das opiniões humanas, do que as pessoas estão falando, manter os olhos no Senhor, mas você também tem que se alimentar dele. Todos os dias, eu acho bacana os irmãos que vêm para a oração todos os dias, eles estão se alimentando do Senhor. Isso, a palavra de Deus não é como um peso, não deve ser avaliado como uma perca de tempo. Você começar o seu dia gastando ali 20 minutos com a palavra de Deus. Muitas das vezes nós achamos que nós estamos gastando o nosso tempo, perdendo o nosso tempo. Visão errada. Nós deveríamos entender, que não é perca de tempo, mas nós estamos alinhando a nossa visão. Nós estamos trazendo Jesus para a nossa vida. Nós estamos colocando Jesus em cada área da nossa vida. Qual que é a área que você está precisando de Jesus, amado? Qual que é o problema que você está enfrentando? Você tem que trazer Ele. Quando você se alimenta da palavra, você está trazendo a visão dEle para resolver o seu problema. Isso é poder de Deus. Então, louvor, quando nós estamos louvando, quando nós estamos ceando, o que você faz quando nós estamos ceando aqui? Você está se alimentando dele, Jesus fala para nós fazermos memória disso, nós lembrarmos o que aconteceu lá na cruz, que os seus pecados foram perdoados. Você está se alimentando dessas verdades, Tudo isso são formas de ver Jesus. No louvor nós estamos vendo Jesus, na ceia nós estamos vendo Jesus, na palavra, quando você está lendo a palavra, nós estamos vendo Jesus. Jesus é tudo na nossa vida. Então ao final nós devemos parar de olhar para o nosso problema, devemos alimentar de Jesus, e nós devemos agora entrar num descanso. Fala para o seu irmão, descanso. Fala assim, descanso ativo. Você vai fazer. Descanso ativo é fazer o que tem que ser feito, mas confiando do que Ele já te deu a vitória. Você vai fazer, você vai trabalhar amanhã. Meu patrão é isso e aquilo outro, mas eu vou trabalhar, descansando que Ele vai mudar a situação. Amém? Descansando nele. Você não vai para lá preocupado, ansioso, vai descansando. Aleluia, glória a Deus. É assim que nós vamos andar. Então Josafá, ele não cruzou os braços. Ele foi à batalha adorando. Não sei se você sabe, mas ele venceu essa batalha. Eram 3 povos contra ele. Ele estava cercado. E ele colocou os adoradores na frente. Coisa absurda, né? Teria que colocar os que estão armados, a força militar. Mas a batalha não é natural. A batalha é espiritual. No meio do seu problema, começa a adorar. Ele levantou e foi para a batalha. Vamos para a batalha.
colocou os adoradores na frente. Ele não cruzou os braços e esperou. Vamos só esperar morrer, não nos resta nada. Não, não faça isso. Vai para cima, creia, haja, sabe? Creia, descanse, entra no descanso. Descanso é fazer o que precisa ser feito, isso é entrar no descanso ativo. Queria que você te convidar para ficar de pé.